Vamos falar então de logaritmos na prova de matemática do Enem, pessoal. Olha só, esse é um assunto que gera bastante insegurança na maioria dos candidatos e alguns apenas chutam a questão do logaritmo por ter receio de resolver, ou às vezes não lembram das propriedades, ou não estão habituados a responder questões de logaritmo. O objetivo dessa aula é desmistificar um pouco esse conteúdo, falar apenas dos tópicos que serão cobrados pela banca, né, como é a proposta dessa plataforma. Então, por exemplo, inequações logarítmicas não será um assunto abordado nessa aula. A gente sabe que, historicamente, um assunto desse nunca caiu no Enem, esse tópico nunca apareceu. Então, os principais tópicos aqui, destacamos a definição do logaritmo, as propriedades dos logaritmos, a mudança de base e as equações logarítmicas. Vale ressaltar que as questões de logaritmo geralmente, né, de acordo com a TRI, aí, ano após ano, são questões de maior pontuação. Pessoal, quando a gente estuda logaritmos, a gente precisa ter um domínio básico de duas coisas. Primeiramente, as propriedades da potência e depois as propriedades dos logaritmos, né? Todas as demonstrações de propriedades de log aí passam em algum momento pela potenciação, até porque logaritmos são expoentes, né? Já vale a gente destacar isso. Existem exercícios que somente com as habilidades de potenciação e com a definição de logaritmo que a gente vai estar vendo, você já consegue resolver. Eu destaco esse exercício aqui, né? Um exercício do Enem aí que a gente consegue resolver apenas através da definição de logaritmo e das propriedades básicas de potenciação. Note que esse enunciado ele não traz aproximações e é uma característica aí de exercícios, na maioria das vezes, né? Podem acontecer situações onde o Enem não te dá aqui a, as aproximações e você tem que aplicar as propriedades de log. Não é o caso desse exercício. Nós nem vamos aplicar propriedades de logaritmos, vamos aplicar apenas as ideias de potenciação e a definição, ok? Já exercícios como esse, né, são exercícios que o enunciado ele traz aproximações, note, utilize 0.005 como aproximação para o log de 1.013. Exercícios como esse a gente acaba precisando aplicar propriedades do logaritmo que a gente vai estar vendo nas aulas desse módulo. Quero falar então, primeiramente, das potenciações, das equações exponenciais, principalmente. Galera, quando você termina o estudo de equações exponenciais no ensino médio, é bem comum que o professor ele introduza a matéria de logaritmos apresentando algumas equações exponenciais, como essas que eu estou mostrando aqui na tela. Então, nós temos aqui 2 na x igual a 32. E pela definição das equações exponenciais, o princípio da igualdade em equações exponenciais garante que quando as bases são iguais, os expoentes automaticamente são iguais. Então é um problema onde nós conseguimos escrever os dois lados dessa equação na base 2. Note, o 32, quando a gente decompõe ele, vamos decompor o 32 aqui, a gente vai conseguir uma potência de base 2. 32 por 2 dá 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, e vamos até que se chegue no 1, ok? Então, pegamos aqui 2 na 1, 2, 3, 4, 2 na quinta potência. Então, automaticamente, essa equação seria resolvida 2 na x igual a 2 na quinta. A gente cortaria as bases, né? E igualaria os expoentes, aí o princípio da igualdade de equações exponenciais. Já nessa equação, a gente também pode aplicar aí as propriedades de potências para resolver ela e decompor, né? Repare que 81 é 9 ao quadrado. E note que 1 nono é 9 na menos 1. Olha aí, propriedade das potências. Essa propriedade
muito utilizada. Aquela propriedade que a gente vê escrito assim no livro, 1 sobre A na N é igual a A na menos N. A propriedade do expoente negativo que faz inverter o número, né? A gente sempre conversa assim com o aluno. O expoente negativo, ele inverte o número. Então, já que isso aqui é a mesma coisa que 9 na menos 1, e isso está elevado a x, e o 81 é 9 ao quadrado, note mais uma vez que eu tenho potência de potência. Olha a propriedade das potências aqui. A gente vai comentando ao longo das aulas. O que a gente faz quando tem potência de potência? Conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Ok? E essa abordagem exponencial aí a gente vai acabar escrevendo ela ou tomando ela como um logaritmo, né? Logo a gente vai estar escrevendo e percebendo que esses cálculos, que essas situações que foram colocadas aqui, elas são cálculos de logaritmos também. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter aqui 9 na menos 1 elevado a x, potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, aqui 9 ao quadrado. Como os dois lados da equação, os dois membros estão na mesma base, nós temos então que menos x é igual a 2, e dessa forma, multiplicando os dois lados por menos 1, né? Porque queremos o x positivo. Então, a incógnita fica positiva, o valor dela é que é negativo, né? Menos 2 vezes 1 igual a menos 2, então temos que menos 2 é o expoente que satisfaz essa igualdade. A questão é, e se eu tivesse 2 na x igual a 5? É claro que você sabe que o 5 não é possível de escrevê-lo na base 2. Ok, pessoal? Nós não conseguimos escrever o 5 na base 2, assim como nós fizemos com o 32 e com o 81, que foi escrito na base 9. Esses dois lados da igualdade não admitem a mesma base. E são situações como essa que demandam o cálculo de logaritmo, ok? Então, bem importante pararmos um pouquinho agora, prestarmos atenção no que está escrito, né, nas duas de cima, são equações exponenciais. A de baixo também é uma equação exponencial. A diferença é que nas situações de cima é possível escrever os dois lados na mesma base. E aqui na situação de baixo, nós não conseguimos fazer o mesmo. Por isso que a gente estuda logaritmos, para resolver situações como essa situação de baixo, 2 na x igual a 5. Então tá aqui, né? Bonequinho ali raciocinando. E agora? Como é que eu faço? 2 na x é igual a 5. Será que dá para decompor? Então a gente sabe que não, e vamos na sequência da definição da nomenclatura, né, dos logaritmos. Olha essa estrutura. Ela está escrita log de A na base B igual a x. A gente pode ler de duas formas. Log de A na base B igual a x, ou ainda x é o logaritmo do número A na base B. Então, o nosso A ele é o logaritmando, é importante saber esses nomes. B é a base do logaritmo. Lembrando que a base do logaritmo vai ser a mesma base da exponencial. A gente já vai estar dando ênfase para isso na sequência. E o x é o nosso logaritmo. A definição algébrica, então, é dada da seguinte maneira. Log de A na base B igual a x, C e somente C, B elevado a x é igual a A. Olha essa regrinha aqui, ó. P elevado a x é igual a A. A gente brinca que isso aqui é a regra da orelhinha, né? Parece que ela forma uma orelhinha, né? O desenho dela. Então, note que toda equação logarítmica ela pode se transformar numa exponencial. Aqui eu tenho o formato exponencial, aqui eu tenho o formato de log. Bem importante ter essa visão. Muitas vezes o aluno se dá bem aí nas funções exponenciais, resolve equações exponenciais com uma certa tranquilidade, e quando chega no logaritmo, que é a mesma coisa praticamente, sente um pouco de dificuldade. Eu já quero chamar a atenção, pessoal, para a escrita, né, dessa equação, aonde a gente vai se acostumar com o logaritmo escrito sempre no lado esquerdo da equação, sempre no primeiro membro, ok?
É importante comentar sobre a definição ainda, que a base de um logaritmo jamais poderá ser negativa e também jamais poderá ser igual a 1. Isso acontece por causa da função logarítmica, né? Se você considerar aí valores negativos para a base, você vai ter um valor negativo elevado ao x aí, que pode admitir números racionais. E isso então pode cair lá numa raiz, por exemplo, de -2. Não existe. O fato de não poder ser 1 também é importante analisar, porque 1 elevado a qualquer número vai dar sempre resultado 1. Então, aí, pensando em funções, como o resultado dá sempre 1, você vai ter uma função constante e não uma curva logarítmica, ok? E o logaritmando ser maior que zero é uma consequência imediata disso. Esse exemplo aqui, pessoal, é para a gente fixar as formas de escrever as expressões, né? Eu tenho primeiro sempre uma equação exponencial e na sequência uma logarítmica. Eu quero chamar a atenção aqui que a base, então, da exponencial é a mesma base do logaritmo, que o expoente da equação aqui, né, do 5 no caso, ele é o próprio logaritmo. E o 25 é o logaritmando. Notem, nós estamos transcrevendo do formato exponencial para o formato de log. Olha só, mais uma vez no exemplo de baixo. Temos uma potência de 1/2. Essa potência tem base 1/2, é a base do logaritmo. O expoente dessa potência é o logaritmo. Como já falamos no início da aula, logaritmos são expoentes. E o 1/16 aí é o nosso logaritmando. Mais um exemplo aqui embaixo. Temos a estrutura exponencial transcrita para a estrutura logarítmica. Então, a base dessa potência é a base do log, o expoente dessa potência é o logaritmo e o 1/9 ali é o nosso logaritmando. Pessoal, esse exemplo é clássico, né? Com certeza tu já resolveu alguns parecidos nas suas primeiras aulas aí, né? Uma aplicação direta da definição. E ele pede, calcule o log de 64 na base 2. Bom, aqui nós podemos aplicar a definição, log de 64 na base 2 é igual a x, 2 elevado a x é 64, 2 elevado a x sendo 64, significa que eu posso escrever os dois lados da equação na mesma base. E eu vou fatorar o 64, vai dar por 2, vai dar 32, 16, 8, 4, espichar um pouquinho, 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1. Aqui é a fatoração completa do 64, 2 na sexta potência. Isso significa que 2 na x é igual a 2 na sexta. As bases iguais, os expoentes então são iguais, e a gente lê esse resultado da seguinte maneira. Log de 64 na base 2 é igual a 6, ou ainda 6 é o logaritmo de 64 na base 2. Só para deixar essa aula um pouquinho mais completa, eu gostaria de colocar um exemplo e fazer junto com vocês aqui. Pegar aqui log do número raiz quinta de 8 na base 1/4. É só porque eu quero explorar duas propriedades que vocês vão perceber que elas são bastante úteis. Como, por exemplo, a propriedade do expoente negativo, que inverte o número. Essa aqui é uma das propriedades importantes das potências. O que eu posso concluir a partir dela? Que 3 na menos 1, por exemplo, é igual a 1 sobre 3 na 1. Quando eu inverto o número, o expoente fica positivo. Posso colocar também, por exemplo, 1 sobre 4. O 4 tu sabe que é 2 ao quadrado, então tu vai escrever 1 sobre 2 ao quadrado. E isso, pela propriedade, é 2 na menos 2. Quando tu inverte o número, o sinal troca. Inverteu o número, por exemplo, aqui é 1 sobre A na N. Quando tu inverte e fica A sobre 1, o N é negativo. Então, o expoente é negativo inverte o número. Se eu tiver, por exemplo, 1 sobre 3 na menos 2. Opa, expoente é negativo inverte o número. Isso é a mesma coisa
Vou apagar aqui, contornamos errado. Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado. O expoente negativo inverte o número. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Mesma coisa aqui. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, sempre trocando o sinal do expoente. Então, essa é uma propriedade muito importante. A gente acaba aproveitando ela em vários exercícios, tá? A propriedade do expoente negativo. Então, se eu tiver lá 5 na menos 3, isso é a mesma coisa que 1 sobre 5 ao cubo. E lembrando, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. E isso é a mesma coisa que 2 na menos 2. Já fica de olho aqui, ó, observação. 1/4 é 2 na menos 2. Deixamos aqui no cantinho. E aquela raiz também eu quero comentar porque existe a propriedade do expoente fração. Ele sempre vai cair. Então, numa raiz, se eu tiver assim, vamos escrever a propriedade primeiro. Raiz enésima de A elevado a M. Isso é a mesma coisa que uma potência com a seguinte expoente, M dividido por N. Pensa assim, ó, o número de dentro da raiz vai em cima, o número que está fora da raiz vai embaixo. Então, se você tem algo como 5 ao quadrado aqui dentro e lá fora o índice da raiz é 3. Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 2/3. Eu pego agora, por exemplo, aqui a raiz quinta de 8. Tu sabe que o 8 é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 na 3/5. E aí tu já deu uma revisadinha em duas propriedades muito importantes aí das potências. Agora, resolvendo o exercício, né? Colocamos o x, aplicamos a definição, a regra da orelhinha. Nós temos, então, 1/4 elevado a x igual a raiz quinta de 8. 1/4, como nós vimos, é 2 na menos 2. E a raiz quinta de 8, como nós vimos aqui, ela é 2 elevado a 3/5. Então, aqui tu aplica a potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E agora sim, agora que temos as bases iguais, a gente pode igualar os expoentes, ficando com 2x negativo igual a 3 sobre 5. Resolvendo a equação, né, esse menos 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. 3/5 dividido por menos 2. Lembrando sempre do princípio da igualdade. A gente não passa com sinal trocado, pessoal. Nós aplicamos a operação inversa. Então, aqui, uma divisão de duas frações, né? 3/5 dividido por 2 negativo sobre 1. Ora, a divisão de um número positivo por um número negativo gera um resultado negativo. Divisão de frações, a gente conserva a primeira fração e vai multiplicar aí pelo inverso da segunda fração, certo? Então, dessa forma, eu tenho menos 3 sobre 10. Ok? Agora, eu quero voltar para aquele exercício do Enem que a gente apresentou no início da aula. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando essas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo contado em dia e H, a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará sua altura máxima? Galera, vamos voltar na parte que ele fala a partir do momento que essa planta é colocada à venda. Essa planta ela é colocada à venda quando ela tem 30 centímetros.
e ela chega na sua altura máxima aí de 40 centímetros. Então ele quer saber quantos dias leva desse momento até esse momento. Note que o modelo matemático ele já tem a altura aqui. E também note, lembra do começo da aula? Se você voltar lá, eu comentei, pessoal, vamos priorizar escrever o logaritmo no lado esquerdo. Até porque todos os exemplos aí que a gente fez até agora, você percebe que o log estava escrito no lado esquerdo, no primeiro membro da equação. E aí, só para que a gente tenha a mesma forma de aplicar a propriedade, eu vou deixar o log no lado esquerdo também. Primeiro, eu vou me preocupar com isso aqui. Ó. No momento em que ela é colocada à venda, eu sei que ela vai ter 30 centímetros. Bom, quantos dias será que leva para isso acontecer? Note que esse 5 está multiplicando o logaritmo. Então, eu vou passar ele dividindo pelo princípio da igualdade. Dividimos os dois lados por 5. E aí eu vou chegar ao logaritmo de t mais 1 na base 2 igual a 6. Dividir o 30 por 5 vai dar 6. Olha como esse exercício se resume à aplicação da definição mais básica do log que foi estudado nessa nossa aula. 2 elevado a sexta é igual a t mais 1. E 2 elevado a sexta, inclusive, a gente já calculou anteriormente, é 64. E isolando t, o que está somando, vai para lá subtraindo. Quer dizer que demora 63 dias para essa planta ser colocada à venda. 63º dia ela vai ser colocada à venda. Bom, para ela atingir a altura máxima, eu vou pegar de novo. Cuidado, né? Já vou comentar aqui que a banca tentou distrair a galera. Deixou o 63 como opção. E agora eu quero calcular, então, quanto tempo leva para ela atingir a altura máxima. Ela atingir a altura máxima de 40 centímetros, então eu vou trocar no lugar do H os 40 centímetros. E procedemos da mesma maneira. O 5 que multiplica vai dividir. Temos o logaritmo de t mais 1 igual a 8, né? 40 dividido por 5 é 8. Isso está na base 2. E eu aplico a definição de novo, galera. Olha só, como a gente estava fazendo até agora. 2 elevado a 8 igual a t mais 1. 2 na oitava, calculando 2 na oitava, tu vai chegar a 256. 2 vezes 2, né? 2 multiplicando ele mesmo 8 vezes, 256. E aqui para isolar o t tá fácil, né? Esse mais 1 aí, diminuímos um dos dois lados, chegamos a 255 igual a t. Quer dizer que demora 255 dias para ela atingir a altura máxima. A banca também tentou sacanear aqui a galera distraída. E a pergunta é, quantos dias leva do momento em que ela é colocada à venda até que ela atinge a altura máxima? Esse intervalo de tempo, então, para você saber, é só pegar o valor final menos o inicial. 255 menos 63 vai te dar aí 192 dias. O gabarito correto, então, está na nossa letra T. Faz o X na letra D. Pessoal, vamos terminando então essa primeira aula de logaritmos. Espero que tenha contribuído aí para a tua segurança. Aqui dentro da plataforma mesmo haverão mais momentos de retomadas e até estaremos ouvindo as sugestões de vocês para ver se precisa algum complemento dentro dessa matéria. E na próxima aula a gente vai estar já aplicando propriedades dos logaritmos, ok? Nos vemos então na próxima aula.